Muito bom dia, é uma alegria e uma satisfação de mais uma vez poder me dirigir e falar com você. E para esta devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, os versos de número 8 ao 11, que assim registra: Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele o quê? Viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morrem. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, neste capítulo, mais especificamente, ele vai tratar sobre a doutrina do pecado. E o que o pecado causa? A morte espiritual que nós herdamos de Adão. Que, aliás, no capítulo anterior, capítulo 5, ele já vai falar isto, que uma vez que todos morreram, um só homem reinou, por meio de um só homem reinou a morte, e pela morte o pecado. Aqui agora o apóstolo Paulo, continuando nesta linha de raciocínio, ele vai falar sobre a realidade da morte para o pecado e da vida em Cristo Jesus. E como é que ele faz isso? Ele vai dizer: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele o quê? Viveremos. Você já morreu em Cristo, com Cristo e para Cristo? Para os rudimentos e para as coisas deste mundo? Você já morreu para o pecado já não tem mais domínio sobre você. Sabe por quê? Porque foi exatamente por isso e para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. Continua o texto dizendo: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele já não morre mais. Ou seja, aquela morte física que ele teve ali na cruz do Calvário, porque ele se entregou, porque ele se deu. Lembram-se quando Pilatos dirigiu-se a ele: você sabe que eu tenho o poder de te livrar da morte? E Jesus disse a ele o quê? Que você não tem esse poder se do alto não te fosse dado. E então, lá no Evangelho de João, ele vai nos explicar exatamente sobre isso, que Cristo Jesus, ele se entregou, ele se deu. Está no capítulo 10, versos 17 e 18. Ele se entregou, ele se deu. Ou seja, esse mandamento, essa autoridade, ele recebeu do Pai. Porque se ele não tivesse se entregado e não tivesse sido crucificado, ele não tivesse morrido, nós não teríamos a vitória nele sobre o pecado. Assim, portanto, como ele morreu para o pecado, você agora também deve morrer para o pecado. É o que o texto continua: pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ou seja, ele ressuscitou. Ele foi assunto aos céus. Ele vive e ele reina pelos séculos dos séculos. E ele morreu para o pecado, para te dar a libertação da escravidão do pecado. E conclui o apóstolo Paulo dizendo: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Você deve considerar-se morto para o pecado, ou seja, o pecado não deve ter mais domínio, mais poder sobre a sua vida. Porque agora mas considerai-vos mortos para o pecado e o quê? Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que é estar vivo para Deus em Cristo Jesus? É você priorizar as coisas do reino de Deus. É você buscar na palavra do Senhor o alimento para a sua alma. É você procurar praticar e viver e testemunhar a palavra de Deus, o nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, daquele que se fez carne e habitou entre nós em espírito e em verdade, o seu Filho amado, Cristo Jesus, que morreu uma vez para sempre e vive
pelos séculos dos séculos e está sentado à direita do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Assim então, você creia, confie e espere no Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, porque o Senhor nos fez morrer em Cristo para o pecado e nele o Senhor nos ressuscitaste para a vida eterna. Assim cremos, confessamos esta realidade da morte para o pecado e da vida em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus assim te abençoe, te sustente e te guarde e que então você tenha consciência desta realidade da morte para o pecado e da vida eterna em Cristo Jesus, que o Espírito Santo te concede hoje e sempre. Amém.